Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Corine e é uma alegria estar aqui com vocês hoje. Hoje nós vamos falar sobre impactos ambientais na saúde do ser humano. Nós vamos continuar o assunto da aula passada. Vocês já se prepararam? Já pegaram seu material? Hoje tem coisas para anotar e bastante coisas para vocês gravarem na cabeça. Então vamos lá comigo. Quais são os objetivos da nossa aula? O que nós queremos aprender até o final dessa aula? Reconhecer que a água não potável. O que será que é água não potável? Água não potável é veículo de micro-organismos que podem causar doenças. Então nós vamos ver por que a água não potável pode causar doenças. Vamos lá primeiro começar observando essa imagem. Imagine que você está lá acampado do lado do rio. E tem uma água lá transparente e sem cheiro. Será que você pode ir lá e tomar essa água? Sem preparar, sem nada? O que vocês acham? Vou dar um tempo para vocês pensarem. E aí, gente, será que dá pra gente ir lá tomar essa água? Existem coisas que a gente consegue ver com o nosso olho, né? Conseguimos ver se tem lixo na água, por exemplo. Mas será que a gente consegue enxergar os micróbios, as bactérias, se tem um verme que seja bem pequenininho? Será que o nosso olho consegue observar? Não, né? Então, mesmo que a água seja transparente e não tenha cheiro, nunca é bom você ir lá e tomar essa água sem passar por um processo de filtragem ou sem saber o que tem nessa água. Então, olha, a água, ela é considerada contaminada. Quando que ela está contaminada? Quando tem organismos patogênicos. O que são organismos patogênicos? São aqueles que são capazes de causar uma doença. Eles são organismos patogênicos, eles podem causar uma doença. Né, causar sintomas, dor de cabeça, febre, diarreia, vômito, né, entre outros sintomas. Então, são organismos patogênicos. Ou então, materiais tóxicos. O que são materiais tóxicos? São substâncias que podem fazer mal para o nosso corpo. Se a gente se alimenta e toma uma água com metais pesados ou com alguns tipos de minerais que não fazem bem para o nosso corpo, nós vamos passar mal, podemos vomitar, ter diarreia e, dependendo do caso, pode levar até a morte. Então, a água vai ser contaminada quando ela tem ou organismos patogênicos ou então materiais tóxicos que são misturados nessa água. Até mesmo a água tratada pode ser contaminada. Como assim a água tratada pode ser contaminada? Sim. Não que ela vai sair lá do sistema de abastecimento de água contaminada, não. Mas às vezes o jeito de armazenar água, por exemplo, vocês sabem se vocês estão lavando as caixas d'água lá da sua casa, se é lavada? Você sabe como que está o encanamento lá que leva até a sua casa, a água até a sua casa? Às vezes pode ter contaminado, né? Então o armazenamento, a distribuição dessa água, se não forem feitos de forma adequada, pode contaminar. Por isso que a prefeitura da cidade, ela sempre deve estar mandando os técnicos para ir lá olhar como que está o encanamento. Vocês lá na casa de vocês têm que chamar os pais, chamar algum responsável para ver as caixas d'água, se está tudo limpo, se é uma caixa d'água que está fechada, porque se ela estiver aberta, pode entrar bichos ali, esses bichos, imagine, eles morrem nessa água e você está tomando água. Então, tem que sempre prestar atenção como que é o armazenamento dessa água e como que a distribuição está sendo feita. Se tudo isso está de forma adequada,
para que essa água não seja contaminada. O problema mais comum de contaminação da água é o quê? O esgoto doméstico. Vocês sabem qual que é o esgoto doméstico? Não é só aquele que sai lá no nosso banheiro do nosso vaso. Esgoto doméstico é todo as coisas que saem da nossa casa que tem água junto. Então, por exemplo, a água do banho, ela faz parte do esgoto doméstico. A água que tem nas máquinas de lavar, a água das pias, né, dos ralos da nossa casa, a água do banheiro. Então, todas elas fazem parte do esgoto doméstico. A forma mais comum de contaminar a água é quando você lança esse esgoto doméstico sem nenhum tratamento para o ambiente. Simplesmente vai direto da sua casa para o rio, por exemplo, ou fica na rua, né? Por quê? Porque ele pode conter micro-organismos patogênicos. Se você estiver com uma virose, se você estiver com uma infecção por bactérias e vai no banheiro e só puxa a descarga e ele joga lá esse esgoto no rio, esses micro-organismos, eles podem sobreviver nesse processo. E aí pode se multiplicar e ir contaminando a água, né? Toda essa água lá que fica nesses rios. Então, o problema mais comum é o esgoto doméstico, quando ele não tem uma destinação correta. Os processos industriais também podem gerar resíduos tóxicos, né? Muitas vezes as indústrias jogam diretamente nos rios. Mas que tipos de substâncias tóxicas? Metais pesados, ou então chumbo, alumínio, as tintas, né? Imagine uma indústria de tintas. Elas lavam lá o material delas e jogam diretamente lá no rio. Então, contamina também a água. Então, os processos industriais também podem contaminar a água. Pesticidas e fertilizantes. O que são pesticidas? Pesticidas são elementos químicos que vão ser jogados em lavoura para matar ervas daninhas, insetos, né, bactérias ou animaizinhos que possam comer a plantação. Então, fungos também, né? Então, os pesticidas, eles são lançados para cuidar da lavoura, olha lá, ó, são lançados. E os fertilizantes, por exemplo, o solo está precisando de determinado nutriente. Você joga um fertilizante, joga um adubo. Mas por que se o solo estava precisando de adubo e você jogou o fertilizante, ele está contaminando? Porque o excesso desse fertilizante às vezes pode fazer mal. Pode ir para os lençóis freáticos e contaminar, né, as águas subterrâneas. Então, pesticidas e fertilizantes também são contaminantes da água. Vamos lá para uma atividade. A água ocupa a maior parte da superfície do planeta. Então, se tem água no planeta inteiro, né, a maior parte da superfície do nosso planeta é água. Por que nós não podemos fazer uso desse recurso natural sem nos preocuparmos com o seu esgotamento? Olha, por que ele é um recurso natural? Porque ele vem da natureza. 3/4 da Terra são compostos por água. Então, por que a gente tem que se preocupar, né, com o esgotamento? Vou dar um tempo para vocês pensarem.
E aí, pessoal? Pensaram? Por que que nós não podemos fazer uso do recurso natural da água sem nos preocuparmos com o esgotamento? Lembra que eu falei que 3/4 da Terra é composto por água. Então, cerca de 97% mais ou menos é água que estão nos oceanos e mares, água salgada. Se 97% da água é água salgada, apenas 3% é água doce. Toda a água doce nós podemos consumir? Estão à nossa disposição? Não. Dessa água doce, muitas estão em geleiras ou estão em águas subterrâneas. Então, sobra pouca água para consumo humano. Então, uma pequena quantidade vai estar disponível para o nosso consumo. Por isso que nós temos que, sim, cuidar da nossa água, cuidar lá do esgoto doméstico, né? Fazer todo o encanamento para dar o destino correto para o esgoto doméstico, para ir para o sistema de tratamento dessa água. As indústrias devem cuidar para não despejar os seus resíduos lá diretamente nos rios. Lá na agricultura, as pesticidas e os herbicidas têm que ser feitos com acompanhamento para que não possa contaminar o solo. Então, nós temos que sim cuidar da água do nosso planeta, porque é pouca água que está disponível para o consumo. Muitas doenças, como a amebíase, o que ela dá? Ela vai causar vômito, diarreia, febre, né? A amebíase, também a hepatite A. Hepatite A é causada por um vírus e elas podem ser transmitidas pelo consumo de água contaminada. Então, você vai lá e lembra na primeira imagem que que eu falei que se você estava acampando e tinha um rio, só porque não tinha nenhum cheiro e a água estava transparente, a gente pode tomar? Não, porque a gente consegue ver os vírus, conseguimos ver bactérias, conseguimos ver alguns fungos? Não, muitos são microscópicos. Então, se você olha assim, está transparente, você não pode tomar água, porque você não sabe o que tem nessa água. Então, a água pode transmitir doenças como amebíase, hepatite, se você tomar essa água, se você lavar as frutas e verduras com essa água, então ela pode contaminar. Outras também como a leptospirose. Já ouviram falar da leptospirose? Leptospirose é uma doença que é transmitida pela urina de animais. Então, o animal está com esse micro-organismo que causa doença. Quando ele faz xixi lá no ambiente dele, lá no xixi, na urina dele, sai esse micro-organismo. Então, a maioria, a mais comum, é aquela que é transmitida pelos ratos. Então, imagine que os ratos vão morar nos bueiros, né? Moram em lugares escondidos. E aí, eles estão lá, estão contaminados, eles fazem xixi. E vem uma chuva forte e essa chuva pega e vai lavando essa água, vai pegando essa água onde saiu a urina e vai misturando, e aí mistura essa água toda, então todo esse micro-organismo fica lá nessa água, numa água de chuva, por exemplo, né? Se ela vai direto para o rio, sem ser escoada corretamente, esses micro-organismos acabam indo para o rio, acabam contaminando. Então, a leptospirose, ela é transmitida pelo contato com a água. Então, não é que você vai tomar essa água, só o contato com a água, você pode pegar a leptospirose. Por quê? Imagine que você está lá com os pés na água e você tem um corte no pé, né? Ele pode entrar, essas bactérias entram através do corte da pele. Então, o contato com a água que está contaminada com a leptospirose pode causar doenças. Existem outras doenças como a dengue, a chikungunya, zika e malária que são transmitidas por mosquitos. Ué, mas se é transmitida por mosquito, o que tem a ver com a água? É porque esses mosquitos, eles colocam os ovos dele numa água que não tá contaminada. A água que fica lá acumulada em pneu, em vasos, em garrafas, né? Os mosquitos vêm, colocam os ovinhos ali, e logo o ovo vai eclodir, vai virar uma larva e aí ele vai se transformar em mosquito. Ah, tá, mas e daí? E daí que se eu não tiver essa água acumulada em pneu, em recipientes, esses mosquitos não vão ter onde botar os ovos. Então, se eu não tenho onde botar os ovos, eles não nascem. E eles acabam diminuindo a quantidade de mosquitos que transmitem essas doenças.
As formas de evitar doenças causadas pela água envolvem sempre a higiene. Higiene da água? Como assim higiene da água? Eu achava que a higiene era só o nosso, tomar banho, né? Escovar dentes. Não, higiene da água é manter a água limpa. Então, manter toda, só fazer uso da água tratada, a água que vem, né, do abastecimento de água da cidade. Tem que cuidar com como que essa água está chegando na sua casa, onde ela está sendo armazenada, se o encanamento está limpo, se a caixa d'água está limpa. Então, sempre cuidar com a higiene da água. Higiene dos alimentos. Imagine que uma verdura, uma fruta, passou por uma água onde estava contaminada. E aí você vai, não lava corretamente as frutas e as verduras e vai lá e come esse alimento cru, por exemplo, não lava, pega uma maçã, não lava a casca. Então, você pode ser contaminado através dos alimentos. Também a casa da gente. Sim, a casa da gente tem que estar limpa. Nós devemos sempre estar limpando a casa, tirando poeira acumulada, abrindo as janelas para que o ar entre e a água respire, porque se a água respire, não, a casa ventile, né, e saiam às vezes os micro-organismos, porque se a casa está muito suja, muito acumulada de poeira, imagine lá no quintal, você fez uma construção e aí tem restos de materiais lá. Se você não cobre direitinho, não cuida, pode ser que venham os mosquitos e eles vão nascer ali e podem trazer doenças. Então, o ambiente que nós vivemos deve ser, sim, sempre limpo. Então, mas eu não tenho onde jogar. Tudo bem, não tem problema. Deixa organizado, tampa direitinho para não acumular água, porque o ambiente limpo, ele evita que tenha doenças causadas pela água. O que é higiene? Já que eu falei higiene da casa, eu achava que higiene era só a nossa, mas a professora falou aqui higiene da casa. O que é higiene? Higiene é o conjunto das ações que promovem a limpeza, evitam doenças e mantêm a saúde. A melhoria da qualidade de vida também está ligada à higiene. Quando nós tomamos banho todos os dias, escovamos os dentes, né? Trocamos a roupa, limpamos a nossa casa, evita que micro-organismos que possam estar no dia a dia, eles acabam sendo eliminados através desse processo de higiene. Então, é muito importante que a nossa qualidade de vida esteja ligada a essa higiene pessoal, higiene da casa, do lugar que nós moramos, nas ruas. Nós somos responsáveis pela higiene da rua, da casa? Sim, nós moramos lá. Devemos evitar jogar lixos, jogar sujeira para evitar que a água se contamine e venha até a nossa casa. Quando temos o saneamento básico em nosso bairro, nós tomamos banho, escovamos os dentes, cortamos as unhas, mantemos a nossa casa limpa, retiramos o lixo. Tem lixo acumulado? Não deixa acumular o lixo, retira o lixo, joga o lixo lá para a destinação correta, para o lixeiro passar, né, e recolher aquele lixo, separa o lixo, né? Nós praticamos ações que nos mantêm saudáveis, mantém a saúde nossa e da nossa família, dos nossos vizinhos, mantém essa saúde, uma saúde boa, nós nos mantemos saudáveis. Então, por isso que é importante ter esse conjunto de higiene. Vamos lá para uma atividade. Olha, essa daqui eu já falei, vamos ver se vocês estão prestando atenção. Após uma forte chuva, um bairro foi atingido por um alagamento. Como a água não subiu muito, a população caminhou pelas ruas e as crianças brincaram nessa água acumulada. Explique por que isso não deve ser feito. Vou dar um tempo para vocês pensarem.
E aí, pessoal, por que que nós não devemos brincar nessa água que está acumulada? Por que que nós não devemos ficar caminhando ali na água acumulada? Lembra do que eu falei? Olha só, deve-se evitar o contato com a água ou a lama que possa estar contaminada pela urina de rato, porque elas podem transmitir, a urina do rato pode transmitir leptospirose. Leptospirose ele pega por contato com a água, ele pode entrar na sua pele, se você tiver uma ferida, pode entrar nas mucosas. Então, o contato com a água pode causar doenças, ela vai dar febres altas, dores, né? Então, por isso que nós não devemos brincar nessa água. Então, o que nós vimos nessa aula? Nós vimos quais são as principais atividades humanas que contaminam a água, nós vimos os contaminantes do esgoto doméstico, das indústrias, da agricultura. Nós vimos algumas doenças causadas pelo consumo e contato com a água contaminada. Nós falamos da amebíase, a hepatite A, da leptospirose. E também nós aprendemos o conceito de higiene. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!